A graça e paz. Tudo bem com você? Preparado para mais um vídeo? Hoje é chumbo grosso, hein? Vamos orar, Pai. Obrigado por mais esse momento, Senhor. Esse momento de edificação, onde a Sua palavra vai nos instruir, vai ampliar os nossos horizontes. E nós que cremos na Tua palavra, que é poderosa, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, tem poder de dividir alma e espírito, ossos e medulas. Ela falará conosco, Senhor. E ela irá, Pai amado, trazer para nós, Senhor Jesus, edificação, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de fazer com você uma reflexão lá no livro do Êxodo e depois de Números. Antes de falar um pouquinho sobre a questão do livro do Êxodo, da passagem que nós vamos estar comentando, eu gostaria de dizer que para mim tudo aqui é a palavra de Deus, seja Primeiro Testamento ou Segundo Testamento, Antiga Aliança ou a Nova Aliança. Sabemos que a Antiga Aliança ela pré-apontava para o Cristo, né? Para o plano perfeito de Deus. Então, para mim, tudo que está aqui é inspirado, como diz Paulo a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educação e justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Embora alguns vão falar assim, mas o cano aqui não estava fechado, né? Ele fecha século 3, século 4 ali. Mas eu acredito que o Senhor nos ensina, até mesmo por meio da história do povo de Israel, amém? Então nós somos edificados e o Espírito Santo sempre renova a mensagem de Deus em nossos corações. Dois textos, se bem que eu queria ler 3 textos. Vamos para Êxodo, então. Êxodo capítulo 12, verso 37 e 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente. Eu quero que você foque nesta parte aqui. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Vamos ler 3 textos. Esse segundo texto não era tão importante, mas vamos para esse texto. Êxodo 16, de 1 a 3, que diz assim: Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, guarde isso aqui, murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. O último texto, que é um dos textos também mais importantes, número 11, versículo 4, 5 e 6. E o populacho, guarde essa palavra, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará, melhor dizendo, carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Amém? Então, essas expressões são muito importantes para a gente entender dentro de uma exegese que vai elucidar aquilo que o texto quer nos trazer, porque não é exegese, não é colocar aquilo que eu penso, mas é extrair do texto, tirar para fora as lições do texto também. Eu procuro ser bastante cauteloso para não querer falar o que o texto não fala, eu falo aquilo que o texto fala. Isso aqui é o mínimo que nós podemos fazer. Então, se você quer realmente ser alimentado com uma palavra pura, verdadeira, você vai assistir todo o vídeo. Eu não me importo mais com o tempo, não. Eu me importo naquilo que está aqui, ensinar aquilo que está aqui. Amém? Você vê muita gente falando baboseira aí,
tendo milhões de likes e seguidores, eu não estou preocupado com isso, estou preocupado em seguir o padrão do exegese bíblica coerente, tá? Então, o tema da nossa mensagem é exatamente este. Elimine as raízes. Elimine as raízes do Egito. Elimine as raízes do Egito. Raízes aqui você viu no texto aí de Números 11, que apareceu ali como populacho. E no texto de Êxodo 12, misto de gente. Tá bom? Bom, eu gosto muito de observar no meu dia a dia a minha postura diante da vida, quando eu acerto e quando eu erro. E como eu sou casado e tenho 2 filhos com minha esposa, ela estabeleceu uma certa regra para minha menininha de 2 anos, a Priscila. E quando a Priscila faz alguma coisa muito grave, ela vai lá, coloca a cadeirinha e fala: você vai sentar aí agora. E a minha filhinha senta ali, começa a chorar e começa a chamar por mim: papai, papai, papai. E eu, lógico, não gosto de ouvir aquele choro. E às vezes até quero, impulsionado pelo meu sentimento, tirar minha filhinha do castigo, mas lá no fundo eu sei que não é legal, porque ela fez alguma coisa errada, então ela tem que aprender o que é certo. Passar por lições e ser ensinado e ser corrigido, eu acredito que quase que nenhum de nós gostamos disso, né? Mas o pai que ama o filho, Provérbios 3, ele corrige o filho. Ele aponta o caminho, ele ensina, ainda que seja debaixo de vara de correção. Isso é a pedagogia divina. Nós refletimos, nada mais é do que refletir e vivenciar e aplicar aquilo que nós aprendemos com a palavra dele. Por que eu estou falando isso? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, principalmente os textos veterotestamentários do Primeiro Testamento, que a cristandade chama de velho, mas tudo bem, nós vamos ver que existem 2 povos ou 2 terras que são tipologias, tá? 2 que são tipologias. Nós temos a terra aí da Babilônia e nós temos a terra do Egito. Bem, quando nós temos essas 2 terras, essas 2 áreas, esses 2 povos, a Babilônia, primeiramente, ela nos dá um sentido figurado, tá? No sentido figurado, a Babilônia é sinônimo do mal, da contraposição aos projetos divinos. Isso você com certeza você já notou isso, quando, por exemplo, você vê Daniel na terra de Babilônia, quando nós entendemos ali que o rei Nabucodonosor queria confundir, ele queria misturar o santo com o profano. Né? Em Apocalipse 18, nós temos a contraposição Babilônia versus Jerusalém, que é a cidade de Deus. Então, a Babilônia apresenta-se como uma grande prostituta, né? Rainha das prostituições no sentido espiritual, que tenta misturar o santo com o profano. Nós vemos aí a Babilônia 600 a.C., né? Contra o povo de Deus, levando o cativo no exílio babilônico, destruiu o templo de Jerusalém, conduziu ao exílio o povo escolhido por Deus. Você vê isso, isso é muito claro. E temos o significado também literal da Babilônia, né? Em acádio, o nome é Babil, que significa, entre aspas, porta de Deus, que não é necessariamente o Deus verdadeiro. Em hebraico nós temos Babel, a famosa Torre de Babel, lá de Gênesis 11:9, que significa confusão. A Torre de Babel, onde Deus, o que ele fez? Ele confundiu as línguas, né? O projeto de Deus é que o povo se espalhasse, o povo quis ficar ali, naqueles zigurates. Pesquise depois sobre isso, tá? Seria um outro vídeo mais extenso aqui. Que era uma torre de 2 formas. Ela poderia ser assim, né, crescente, como a torre dos astecas aqui, das civilizações da Mesoamérica, ou como as pirâmides do Egito, e tínhamos as torres em forma, né, de espiral. A ideia era atingir os céus
E dali eles terem um contato com deuses, né? E estarem voltados aí a ler o futuro por meio dos astros, né? Nós temos a ideia ali dos astrólogos, aquela ideia toda. Tá? Então a ideia de Deus era desfazer esse projeto humano. Então, a cidade da confusão, né? Babel, Torre de Babel, Torre da confusão. Então note que nesse sentido literal, nós temos a ideia de porta de Deus, entre aspas, e a ideia de Torre de Babel, ou confusão, o falso culto, a mistura, a adulteração das coisas sagradas, tentar misturar o santo com o profano. Agora, quando nós falamos sobre o Egito, dentro de um contexto mais espiritual, nós vamos entender que a terra do Egito é simbolicamente uma tipologia de mundo. Então, se o Egito é a tipologia de mundo, o Egito nos remete à ideia de pecado, de escravidão. Daí então você entender os filhos de Israel por 430 anos ali, né, na terra do Egito. Você vê isso nas iniciais do Êxodo 1, 2, aí você vê Deus levanta Moisés com um projeto de libertar o povo dele, né? Um grande legislador, Moisés, uma tipologia de Cristo, isso todo mundo sabe. Então, o Egito, né, ele tinha ali em seu nome essa ideia de templo dedicado ao deus Petar, daí a ideia do nome Egito. E também significa terra escura, devido à questão do humus, que é um adubo milenar encontrado ali nas cheias. Isso qualquer aluno de sexto ano sabe, estudante de sexto ano, melhor dizendo, né? Estudante, não aluno, porque aluno significa ausência de luz, então a ideia é chamar de estudante. Então isso qualquer estudante do ensino fundamental sabe, que a ideia então de ser conhecido como terra escura, porque o humus, né? O resto de animais e vegetais que se misturavam, né? Uma mistura bem homogênea ali, e a partir disso nós temos as famosas as famosas colheitas, né? Lá no Egito. Por isso a ideia de Salomão: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Bem, quando nós temos isso aqui, e o tema é elimine as raízes do Egito, por isso eu quis focar em cima da ideia do misto de gente e do populacho, né, que sai com os filhos de Israel na libertação lá de Êxodo. Esse misto de gente estrangeiro sai com o povo de Israel. Tá? Quando isso acontece, nós vamos entender alguns pontos aqui. Primeiro ponto. Em Gênesis 15, versículo 13 e 14, Deus fala que o povo, a descendência de Abraão, seria escrava por 400 anos. Isso você vê em Atos 7,6, no discurso de Estevão também. Em Gálatas 3,17, a Bíblia fala que por 400 anos o povo, os filhos de Deus, foram afligidos, escravizados. Eles seriam afligidos e escravizados. É isso que ia acontecer. Outro ponto também é que Deus queria mostrar a Abraão que seria um tempo longo, né? Na casa dos 400 anos. Então, outras passagens vão nos mostrar que foi 430. Só que nessa primeira intenção, Deus não queria ser exato. Deus queria apenas mostrar que o povo ficaria por um longo tempo sendo escravo, a descendência de Abraão, para depois, então, o projeto, né, de libertação ser manifesto. Agora, em Êxodo 12, 40 a 41, diz que foi por 430 anos. Ou seja, Moisés queria informar os leitores que esse tempo longo foi precisamente 430 anos. Então não é que a Bíblia ela está errada, é que no primeiro, em Gênesis 15, né, Atos 7 e Gálatas 3, a ideia é mostrar que o tempo seria longo. Em Êxodo 12, 40 a 41, a ideia foi que Moisés queria ser preciso, né, de 430, os redatores, seria precisamente 430 anos. E exatamente foi isso que aconteceu. O povo ficou cativo 430 anos. Então são intenções diferentes. Contudo, não há contradição entre os números, né? São intenções diferentes em cada narrativa, porque são várias narrativas com vários redatores diferentes. Esse é o primeiro ponto para a gente entrar no texto.
Segundo ponto, a Bíblia vai nos dizer em Êxodo capítulo 12, versículo 37. Se você acompanhar aí, você vai ver que a Bíblia diz, que nós lemos, um exército de 603 mil homens, 603.550. Em Êxodo 38, 26 fala isso. O número só de homens para o combate era de 603.550. O número total, porém, era mais de 2 milhões e meio. Mais de 2 milhões. Se você contar que cada homem tinha uma esposa, um filho, ou uma filha, ou uma esposa e 2 filhos, o número dá de mais de 2 milhões. Por isso que muitos estimam que exatamente o número dos filhos de Israel eram mais de 2 milhões quando saíram do Egito. Tá ok? Só para você entender aí como é que foi para Moisés liderar essa grande multidão que era o plano de Deus. E esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto que eu saliento aqui é exatamente as expressões encontradas em Êxodo 12:38 e Números 11:4, quando nós lemos, né, que um populacho, um misto de gente, este populacho que saiu com os filhos de Israel do Egito, ou esse misto de gente, eram povos estrangeiros, né, que eles saíram com o povo de Israel por alguns motivos. Ou alguns se tornaram amigos dos hebreus, né? Ou número 2, eles podem ter crido nos atos poderosos de Deus, que Deus manifestou por meio de Moisés lá no Egito, né? Nos episódios das pragas, né? Da morte dos primogênitos, eles viram e eles creram, eles naquele momento, quem sabe eles olharam e falaram, poxa, realmente esse Deus é poderoso. Então saíram com o povo também de Deus do Egito, né? A gente pode entender que eles creram, mas não foi uma crença firme. O pistes aqui do Novo Testamento de Hebreus, não foi o pistes, a firme convicção. Não foi isso, mas foi uma fé superficial, foi aquela fé dos olhos, né, de 2 Coríntios 5:7. Aqueles que eles veem e daí eles creem por causa dos olhos, né? Eles não creram de fato em verdade, né, da firme convicção, né? Eles andaram por vista, então eles não andaram por fé, como de 2 Coríntios 5:7. Não é o pistes, mas os olhos levaram eles a seguir o povo. Bem, quando nós temos esses 3 pontos, nós entendemos um pouquinho da narrativa que nós acabamos de dizer, né? O povo sai do Egito, e você com certeza já ouviu algum pastor, algum ensinador dizendo que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. Porém, eu tenho uma ressalva a fazer aqui. A ressalva é exatamente as raízes que estavam no meio do povo. O Egito que estava no meio do povo chamava-se populacho, chamava-se misto de gente. A influência externa estava no meio. E o engraçado é que Deus não falou nada. Agora a culpa foi de Deus? É claro que não. Veja bem, no plano de Deus para com Israel, foi um plano perfeito. O grande fator aqui que pesou foi dar ouvidos àqueles que estavam no meio e não estavam na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma pegada. Eles estavam ali por curiosidade, mas quem citava o povo a se rebelar eram eles. Eram eles que diziam, olha, quem nos dera estar no Egito, comer os pepinos, os melões, as cebolas, a comida do Egito, agora nos traz esse deserto a morrer de fome. Quando as coisas começam a apertar um pouquinho, o populacho se manifesta e aí vai convencendo um, vai convencendo outro também fraco de fé. É aqui que eu quero que você entenda que há coisas na tua vida que você não pode dar ouvido ao populacho que está perto de você. Essa raiz do Egito que quer muitas vezes desvirtuar o propósito e o plano de Deus. Essas vozes que parece que estão andando com você, mas são vozes do Egito. Essa gente que aparentemente saiu do Egito chamado mundo e que parece que serve ao Cristo verdadeiro, mas não tem fruto, porque a árvore se conhece pelo fruto, Mateus 12, e pelos frutos os conhecereis.
Porque não é todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então existia um povo ali que não era para estar ali, mas foram. E esse povo começou a fazer a cabeça dos anciãos, dos líderes. Olha só que coisa. Nós vimos em Êxodo 16 isso acontecendo, incitando o povo. E muitas vezes o povo pegava em pedras para tirar em Moisés e Arão, para matar Moisés e Arão. Mas Deus se manifestava. Então, a não eliminação das raízes do Egito, né, o não tratamento do caráter, barra as bênçãos. Quem sabe o Senhor tem uma chamada na tua vida e você, quem sabe, está exercendo o ministério. Mas se você não ficar muito atento àqueles que não têm uma visão, que não têm uma fé, aqueles que não acreditam, e muitas vezes são estouro, se você não cortar relações com essas pessoas, infelizmente, a tendência de nos derrubar é muito forte. Então, alguém que foi chamado por Deus, alguém que está sendo instruído pelo Espírito de Deus, que tem o Espírito de Deus, precisa estar atento. Porque o não tratamento do caráter barra as bênçãos muitas vezes é uma voz externa que vem para tentar desfazer um plano que Deus estabeleceu na sua vida e na minha vida. Isso barra o desfrutar das bênçãos que Cristo conquistou na cruz para nós. Se diz, eu não estou num deserto, eu vivo o tempo da graça, eu entendo. Mas até para nós desfrutarmos daquilo que Jesus conquistou na cruz, nós precisamos ter a nossa vida ungida, nossos ouvidos ungidos, para não darmos ouvidos à voz do diabo. Paulo em Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus. E também a Bíblia nos ensina a orar e a vigiar. Então, o povo é que barrou as bênçãos de Deus. Porque Deus falou, vocês vão, eu liberto vocês, vocês vão, e vocês vão conquistar a terra prometida. É simples, eu estou com vocês. Mas o povo só via, ouvia, quem estava do lado, sem visão, sem maturidade. Uma das coisas que derruba líderes é exatamente isso. Está ao lado de pessoas que não têm maturidade, porque você não pode falar sempre. Nem todo segredo deve se tocar trombeta. Há coisas que nós oramos e nós esperamos a direção, as direções de Deus. E às vezes um líder, ele perde de conquistar, porque sai tocando trombeta. Então você é líder da sua própria vida, da sua própria casa. Não sai tocando trombeta para vizinho, para A e para B, que parece que muitas vezes é um servo do Senhor. E você não sabe da vida da pessoa. Então é muito complicado querer apostar as fichas que se tem em pessoas que não têm uma vida com Deus. Agora olha só, a palavra de Deus vai nos dizer em Números capítulo 14, verso 22. Vamos lá. Hoje eu não estou com nem um pouquinho de pressa. Números 14, 22. A Bíblia diz assim: nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram. Olha, você falando, nenhum dessa geração aí, Moisés, vai ver a minha glória, nenhum deles vai ver o que eu prometi, nenhum deles, nenhum. Aí Deus fala assim, ó, porém, o meu servo Caleb, depois ele vai falar Caleb e Josué, né? Que houve o Espírito, que perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Olha, Caleb, ele merece, Josué merece, porque eles perseveraram, eles acreditaram. Houve um espírito de perseverança neles, houve algo diferente, eles foram até o final. Então eles verão. Então, se nós não eliminamos as raízes do Egito, a tendência é sair ouvindo qualquer um que tem raízes do mundo dentro de si.
Porque raramente vai haver um Josué e um Caleb. O Josué e o Caleb, eles aparecem exatamente naquela hora que não tem, que todo mundo fala, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Mas aí vem a voz mansa do Espírito usando um Josué e um Caleb falando para você, não, não faça isso. Acredita no projeto que Deus falou. Então, o Josué e o Caleb aqui era a minoria, mas era a voz de Deus falando com Moisés. Crede em Moisés. Nós vamos conseguir. E Deus segue dizendo no verso 29, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Olha, todos os de 20 anos para cima vão cair nesse deserto. A geração que vai herdar são os filhos deles, de 20 anos para baixo. Agora, esses de 20 anos para cima, todos vão cair nesse deserto, mortos, porque murmuraram, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Eles vão herdar, mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vocês não vão desfrutar do que eu disse. Essa geração não vai desfrutar, exceto de 20 anos para baixo. De 20 anos para cima, todos vão cair nesse deserto. Não desfrutaram. Tem pessoas que diz que é cristã, diz que é filho de Deus, mas sempre toma uma posição anticristã. Você pode até ser salvo. Eu não estou aqui para querer falar quem é salvo, quem não é, porque isso daí é uma questão de Deus e a pessoa, é algo pessoal. Mas desfrutar plenamente daquilo que o Senhor tem, sinto muito, na totalidade é poucos. Fruto da desobediência, de uma raiz de amargura. Às vezes é algo que atrapalha a vida da pessoa, é algo que aconteceu lá no passado, a pessoa carrega isso muito forte dentro de si. Não vive bem, vive com dores, não dorme direito, fica enfermo, depressivo, porque não perdoou, porque não se sentiu perdoado, ou porque guarda alguma coisa, algum ressentimento. Isso afasta muitas vezes a pessoa de entrar dentro de um plano maior, que é o plano que o Senhor tem. E Deus segue dizendo, vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Deus falou, olha, por 40 dias vocês espiaram a terra, não foi? Então agora esses dias, cada dia simboliza um ano que vocês vão ficar nesse deserto, por 40 anos, para vocês aprenderem. Mas a gente prega que o nosso Deus não é um Deus mau. Nós não temos um Deus vingativo. Isso aqui é o Antigo Testamento, alguém vai dizer, é verdade. Mas tem muita gente que faz e depois ela colhe. Porque semeia na carne, Paulo fala, olha, aquele que semeia da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Não vos enganeis. Porque tudo aquilo que come semear, isso também ele se fala lá em Gálatas. Você sabe. Gálatas 6, 7. Então, a semeadura foi manifesta aqui. Semearam o vento e colheram tempestades. Semearam na carne e colheram morte. Mas eram filhos da promessa, descendentes de Abraão. Não interessa. Semearam, não desfrutaram. A palavra de Deus vai nos dizer. Então eles viram a glória. Eles tinham visto os prodígios no Egito e no deserto. Eles viram a mão de Deus ferindo o Egito, manifestando o maná no deserto. Codornizes, o vento soprando, trazendo codornizes. Porém, eles puseram Deus à prova, foram desobedientes. Josué e Caleb houve um espírito de perseverar, em seguir, entraram e possuíram a terra com a sua descendência. E a descendência de Josué e Caleb continuaram sendo abençoados, porque houve um legado, um histórico com Deus. A descendência do justo é abençoada e não mendiga o pão.
E a Bíblia fala que eles foram murmuradores, desobedientes, né? Os de 20 anos para cima morreram no deserto. Retardaram as bênçãos. E houve o preparo de uma nova geração. Uma nova geração é que viu, exceto dois, Josué e Caleb, que é os que andaram com Moisés. Nem Moisés atravessou por causa do episódio da rocha. Falei para você falar e você bateu 2 vezes. Por quê? Porque Cristo seria ferido lá na frente. Então você não podia ferir a rocha 2 vezes. Alguns teólogos vão falar por causa que Jesus foi ferido lá na frente, né? Então ele não podia bater na rocha. Ele tinha que falar, então ele feriu 2 vezes. Isso não podia acontecer. Mas a nova geração foi levantada, os filhos, e os filhos com certeza ficaram sabendo da história dos pais, porque o judeu tem muito forte a questão da tradição oral, de neto falar para filho, filho falar para, e assim vai, de geração em geração falar para outro. Alguma coisa que eu entendo aqui quando Paulo fala em 1 Coríntios 15:33, meus irmãos, para não se enganar, porque as más conversações corrompem os bons costumes. As raízes do Egito aqui era o populacho, era um misto de gente. Mas Paulo fala assim que também as más conversações, as más companhias, vai corromper aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que é aprazível. Em 1 Coríntios 5, 6 até 8, vai nos dizer que principalmente o verso 11, deixa eu abrir aqui para nós, já estou encerrando, vamos lá, 1 Coríntios 5, quando Paulo trata dentro de um contexto que até houve imoralidade sexual dentro da igreja de Corinto, sendo que o filho tomou a mulher, esposa do pai, principalmente lá no verso 11, né? Ele diz que o impuro é o que diz ser irmão, mas está contaminado com o mal. Olha só. O impuro é aquele que diz que é irmão, mas está contaminado com o mal. Porque embora nós pegamos e tentamos fazer aqui uma exegese veterotestamentária, no Novo Testamento isso ganha novos ares, outros contornos. Jesus vem criticando e vem batendo em cima de Roma também, mas ele bate principalmente na hipocrisia dos escribas e fariseus, Mateus 23. Aqueles que eram descendentes diretos de Abraão, que viviam falando de filactérios e fazendo orações nas praças de pé e querendo se exaltar, e não passaram ileso. Foi esses que Jesus realmente deu a grande lição, chamando de hipócrita, né, falando para o povo, olha, vocês observem, mas não façam nada do que eles fazem, não. Eles são sepulcros caiados, mas eles não cumprem, não, né, a palavra. Aí nós vimos que o Egito aqui simboliza o mundo, e que o povo de Israel saiu de lá com pessoas que aparentemente tinham se convertido ao Deus de Israel, porém talvez até circuncidados, porque Deus falou que até ao 8º dia, a ordem de Abraão foi essa, ao 8º dia vocês vão circuncidar, né, os vossos filhos. Talvez até aquele povo foi circuncidado, mas aquele populacho, aquele misto de gente enfermou. Aí vem a ideia do fermento, que sempre na Bíblia aparece como algo muito relacionado a uma ideia de também, né, de mundo, de práticas exteriores, né, de coisas supérfluas. Depois Deus fala, tirai do vosso meio o velho fermento. Tá? Então, no contexto de Corinto, aqui de 1 Coríntios 5, 6 até 8, Paulo fala assim, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Quando ele está falando para tirar o irmão aqui, que havia pecado, né, que estava de imoralidade sexual. Porque o impuro é o que diz ser irmão, mas está contaminado com o mal. Né? A ideia do externalismo fariseu, da incredulidade, do mundanismo, parece que é, mas não é.
E aí se confirma no verso 11: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo se irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Então eles estavam lá no Egito, dava para ver o mal. Agora, infiltrado no meio, era difícil. Era difícil. Mas Paulo fala assim, olha, com relação a isso, não vos associeis com ele. Não permita que o fermento do mundo contamine a sua vida, meu irmão. Não permitamos que as impurezas que vêm disfarçada de trigo e é um baita de um joio entre na nossa casa, entre no nosso pensamento, tenha parte na nossa chamada, no nosso ministério. Amém? Que venhamos nos guardar do mal, que venhamos ser mais vigilantes, sóbrios, né? Entendendo que o Senhor é bom e compassivo, mas que também o nosso Deus é um Deus zeloso. E Ele espera que seus filhos também sejam zelosos. Amém? Que venhamos ter discernimento todos os dias, eliminando toda a raiz do Egito, entendendo que o populacho pode vir também disfarçado, né? O misto pode vir disfarçado de coisa boa. Mas a Bíblia fala que no final dos tempos, né, a palha vai ser colocada para queimar, mas o trigo vai ser recolhido no bom celeiro do Pai. E você é trigo, em nome de Jesus. Você está guardado no seio do Pai. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida.